Bem, vamos lá para a questão de número 6. Começa assim. Um paraquedista salta de uma altura de 325 metros. Durante os primeiros 5 segundos, ele cai em queda livre, praticamente sem interferência do ar. Então, aqui no gráfico, dá para perceber o seguinte. Ó. Daqui para cá, em 5 segundos, nós temos esse gráfico da velocidade em função do tempo. Então, esse gráfico indica que nesses 5 segundos o movimento ele é uniformemente variado. Continuando. Em seguida, ele abre o paraquedas e o seu movimento passa a ser uniforme após uma brusca diminuição da velocidade. Então, aqui no gráfico, quando ele atingiu essa velocidade que não está indicada aqui, nós teremos que calcular, ele abre o paraquedas e a velocidade cai abruptamente para 10 metros por segundo. Após 5 segundos, ele abre o paraquedas exatamente aqui. A velocidade cai desse valor que não está escrito aqui até 10 metros por segundo. Beleza, continuando. Aí ele fala, ele abre o paraquedas e o seu movimento passa a ser uniforme. Movimento uniforme significa que não há aceleração. Ou seja, quando ele abrir o paraquedas, nesse instante, 5 segundos, daqui em diante, ó, a velocidade não muda, é sempre 10, tá vendo? Vai passando o tempo, 6, 7, 8 segundos, e a velocidade continua 10. Por quê? Porque o movimento agora ele é uniforme, ou seja, velocidade constante. Após brusca diminuição de velocidade, como indica o gráfico da velocidade em função do tempo. Beleza. Aí ele diz, considere um movimento de queda vertical e retilíneo e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse 2 aqui está em cima do S, ao quadrado, que é a unidade de aceleração. O tempo total de movimento até a chegada do paraquedista ao solo será d. Então, ele quer saber qual é o tempo aqui final em que o paraquedista atingirá o solo. Muito bem, então vem aqui para baixo. Eu reproduzi novamente aqui o gráfico, né? Então, nós vimos que de 0 a 5, nós temos movimento uniformemente variado. A partir de 5 segundos, o movimento ele é uniforme. Então, quando nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, para a gente saber o espaço que o paraquedista percorreu, nós calculamos com essa área aqui, ó, a área embaixo do gráfico. Como é que eu sei que a área debaixo do gráfico indica o espaço? Então, tem uma dica, né? Qual é a dica? A dica é da EVA. O E indica espaço, o V, velocidade, o A é aceleração. Então, a dica é, em cima da EVA, tangente. Embaixo da EVA, área. E o sentido é o sentido horário. Então, você tem um gráfico do espaço, você calcula tangente e acha velocidade. Se tiver velocidade, você calcula tangente e acha aceleração. Se tiver o gráfico da aceleração, você calcula a área e acha velocidade, ou sentido horário. E se tiver velocidade, você calcula a área e acha o espaço. Então, aqui eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Se eu tenho a velocidade, quero o espaço, eu vou calcular a área. Como é que você memoriza isso aqui? A EVA está em cima de uma área. E em cima da EVA, tangente, quer dizer tangente, né? Muito bem. Então, aqui vamos calcular a área debaixo desse gráfico, nos dará, então, o espaço total percorrido pelo paraquedista. Volta para cá, Flo. Então, aqui, ó, você está vendo que ele saltou de uma altura de quanto? 325 metros. Se ele saltou de 325 metros, é porque a área total dessa figura, debaixo desse gráfico, tem que dar 325 metros. Né? Bem, para calcular a área desse triângulo, eu preciso da base, eu já tenho 5 menos 0, 5, e da altura dele. Então, para achar a altura do triângulo, eu preciso desse valor aqui, ó, que eu ainda não tenho. Eu vou chamar de V. Então, ele saltou do paraquedas, saltou do avião primeiro, sem o paraquedas, do repouso. Então, está aqui, velocidade 0. E à medida que ele foi caindo do avião,
ele foi adquirindo velocidade até chegar nessa velocidade v, no movimento uniformemente variado. Então, qual é a fórmula para achar essa velocidade? Então, movimento uniformemente variado, eu vou usar a fórmula v igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Essa aqui é a equação horária, que envolve tempo, da velocidade por movimento uniformemente variado. A velocidade final é o que eu quero ver. A velocidade inicial, ela vale zero. Por quê? Quando ele salta do avião, apesar de ter velocidade horizontal, a velocidade vertical dele é zero. A aceleração vale 10. Então, vai ficar o 0 mais 10 vezes o tempo. E o tempo foi de 5 segundos. Observe que aqui eu estou calculando a velocidade, 10 vezes 5, 50 metros por segundo, em valor absoluto da velocidade. Tá? Por quê? Porque se nós atribuirmos o sentido positivo da trajetória para cima, a velocidade aqui seria negativa, porque ele está caindo. Se atribuir o sentido positivo da trajetória para baixo, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Então, consideraremos apenas como valor absoluto, 50. Então, eu sei que esse valor de V aqui, ele é 50. Então, calculando agora a área. Esse tempo aqui, ó, eu não tenho. É o tempo gasto para ele atingir o solo. Sai do zero, pulou do avião, abriu o paraquedas aqui, caiu em velocidade constante, movimento uniforme, até atingir o solo. É esse tempo que o enunciado está buscando. Então, vamos calcular agora a área. Então, a área eu vou chamar de ΔH, por quê? Porque é a altura total desde o salto do avião até atingir o solo. É a altura total, que a gente sabe que é 325 metros. Então, vai ser igual a área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2 do triângulo, somado com a área desse retângulo, que é T menos 5 vezes 10. A base do retângulo, T menos 5, vezes a altura do retângulo, que é 10. Então, esse retângulozinho tem área T menos 5, que é a base, vezes a altura, 10. Que é igual a 325 metros. A base desse triângulo aqui é 5. A altura do triângulo é 50, dividido por 2, somado com T menos 5 vezes 10, igual a 325. Resolvendo, eu tenho aqui que 2 cancela com 50, vai dar 25. 5 vezes 25, 125. Mais T menos 5 vezes 10, igual a 325. Isolando T menos 5 vezes 10, igual a 325. E o 125, que está positivo, passa para lá negativo. Isso aqui vai dar 200. O 10, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 200 sobre 10, cancela o 0, vai dar 20. E o T vai ser igual a 20 mais 5. T é igual a 25. Esse 5 está negativo, passou para lá, somando. 25, a unidade do tempo é segundos. Então, 25 segundos. Isso significa que ele passou 5 segundos em queda livre, abriu paraquedas, depois passou mais 20 segundos em movimento uniforme. Então, ao todo, deu 25 segundos. Esse é o instante em que ele atinge o solo. Bom, pode cancelar.